café da manhã. Às vezes também tenho isso, confesso, às vezes acontece. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Vamos revisar capacitores, vamos fazer uns exercícios, até pediram um aqui, fiquei tudo bom. O negócio é o seguinte, primeira coisa, qual é o objetivo de um capacitor que tem um símbolo que é assim, ó? Armazenar energia elétrica. O que os difere das pilhas? Descarregam praticamente instantaneamente. Quando eu conectar um capacitor numa bateria, a placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada e a outra fica negativamente carregada. Se eu tenho um excesso de 5 prótons na placa da esquerda, eu terei um excesso de 5 elétrons na da direita. Afinal, né, cada um próton vai poder segurar o seu elétron na outra placa. Tudo bem para vocês? Bom, quando a gente fala na carga do capacitor, a gente está falando da carga de uma das placas, via de regra. A gente não está pensando na carga dos prótons mais dos elétrons, está pensando na carga de uma das placas. Qual é a definição de capacitância? É pegar a quantidade de carga que foi armazenada nas placas em função da voltagem aplicada. Cuidado, gente, essa fórmula pode te confundir. Olhando para ela, sem parar para pensar, o cara pode achar que aumentando a voltagem vai diminuir a capacitância. Mas não, quando aumenta a voltagem, aumenta proporcionalmente a carga armazenada e, portanto, a capacitância continua constante. Até porque a capacitância de um capacitor depende da sua forma construtiva, da sua forma física. Se eu não mexer na forma física dele, a capacitância dele não muda, certo? Por isso que o gráfico carga em função da voltagem fica uma retinha. E o que eu obtenho calculando a área? Energia. Calculando a área do gráfico, a gente obtém a energia elétrica que ficou armazenada nele. Então vamos ver, já que é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Aí tu já está grandinho. Se tu quiser, tu isola numa, substitui na outra e faz os filhotinhos. Certo? Sem problema. Bom, já que a gente viu a definição de capacitor de maneira geral, vamos olhar para um tipo de capacitor mais famoso, o famoso capacitor de placas planas. O capacitor de placas planas, como o nome já diz, ele é feito de duas placas planas, paralelas, que não se encostam, por favor, hein, gente? Até porque ali no meio das placas a gente bota um material... Isso, bacana, é o dieletro o nome dele. Tem que ser um material de que tipo? Isolante, é isso aí, ele tem que ser isolante. Então, se o capacitor permitir a carga passar por dentro dele, ele queimou. Pode trocar. Do que depende a capacitância nesse caso? Vai depender da área das placas, e é até intuitivo, né? Quanto maior a área das placas, mais carga cabe nelas. O material lá? O material que está ali no meio, parabéns, o material do meio, da placa em si não, mas o material que forma o dieletro, esse isolante, vai interferir. E ele vai ter a sua permissividade elétrica. É a distância entre as placas. Parabéns! A distância, quanto maior a distância, mais fraca a força que uma placa faz na outra e menos carga pode ser armazenada. Quanto mais próximas as placas, quanto menor a distância, maior a capacitância. Por isso que a distância vai na parte de baixo. Beleza? Beleza. Ótimo. Pessoal, olha só. Para uma voltagem constante, eu tenho lá uma bateria conectada no capacitor. Uma questãozinha da prova, hein? Fica ligado. Eu tenho lá uma bateria conectada no capacitor. Então ele tem uma carga armazenada. Certo? Ele armazena a carga até que a voltagem dele fique igual à voltagem da bateria. Agora vamos supor o seguinte, ó. Se eu aumentar a capacitância, mantendo a voltagem constante, o que vai acontecer com esse cara aqui? Se eu aumento esse número e esse aqui fica constante. Esse, para a igualdade continuar existindo, tem que aumentar, né? Certo? Ou seja, se eu pegar um capacitor de placas planas, deixar ele conectado na bateria e mexer na distância entre as placas, algo acontece, né? Certo? Vamos ver o que acontece? Se eu afasto as placas, a distância aumenta, a capacitância diminui. E se a capacitância diminuiu com a voltagem constante, que é carga? Diminuiu, então carga saiu das placas, não é isso? Certo? Então se eu aproximo, aumenta a capacitância. Se aumenta a capacitância, aumenta a carga, quer dizer que as cargas estão entrando. Ou seja, se eu pegar um capacitor de placas planas, a maioria deles são fixos e imóveis, tem capacitância constante. Mas se eu mudar a distância entre as placas, pode ter carga saindo ou chegando no capacitor, né? Mas nunca atravessando ele, né? Concorda comigo?
Legal, legal, tu vê. Então, usando essas duas formas, dá de tirar conclusões a respeito do que acontece com a carga do capacitor quando eu mexo a forma física dele, né? Certo? Deixa eu ver então. Tá lá ligado numa bateria. Eu aumentei a área das placas. Aumentei a capacitância, portanto, aumenta a carga. Quer dizer, então, que quando as placas estão crescendo, tem carga chegando nesse capacitor, não é isso? Ótimo, então tu vai conseguir matar a questãozinha da prova, sem dúvida. Mas, além disso, a gente precisa de outros detalhes. A gente precisa saber resolver problemas com mais de um capacitor. Então vamos relembrar como é que é a associação de capacitores. Quais são os dois tipos clássicos para associar capacitor? Série e paralelo. Muito bem. Esse tipo aqui, ó. Vê o que é esse tipo aqui, dá uma olhada. Paralelo, Gostei do cuidado. Sério? Ah, só querem falar. Legal, legal. É isso aí mesmo. Foi proposital. Eu queria colocar ali de um jeito que aparentemente já é paralelo, mas antes de conectar os fios, tu não pode afirmar nada. Tá vendo? Ó, tá nitidamente um zigue-zague onde a saída de um está conectado na entrada do outro e os polos, né? Ó, não estão conectados em si, então não tem a mesma voltagem. Então é série, certo? Claro que assim, ó, eu acho um pouco sacana esse tipo de coisa. Falar e treina o aluno para ele, né, olhar e visualizar o que está acontecendo, e na prova de vestibular tu faz um pouquinho diferente, mas já aconteceu. Então, se, né, no dia é bom ter um pouco de calma e verificar, antes de bater o olho e dizer o que é, né, verificar o tipo de ligação. Mas, via de regra, quando os capacitores estão paralelos um ao outro, não é assim que a gente conecta eles, né? A gente conecta as extremidades, ó, as duas extremidades, não só uma, aqui e lá também, e aí eu posso colocar a voltagem onde eu quiser, aqui, aqui, lá e lá, ou aqui embaixo também, tanto faz, né? Todos os caras conectados à placa positiva da bateria ficam positivamente, só que não é a mesma carga necessariamente, certo? Cada capacitor vai ter a sua carga dependendo, né, da sua característica. Mas nesse caso, se eu quiser determinar um único capacitor, fica bem gostoso. Como é que é? Isso. Cuidado, hein, cara. Antes, quando era resistor, era justamente o contrário. E qual é a característica que é igual para todos eles? Se essa bateria tem V volts, esse vai receber V, esse vai receber V e esse vai receber V volts também. Então a voltagem do equivalente é igual à voltagem do 1, é igual à voltagem do 2, do 3 e assim por diante. Bom, se em paralelo é assim que funciona, como é que nós vamos agir quando os capacitores estiverem em série? Muito obrigado. Quer calcular o capacitor equivalente? Faz a soma dos inversos. Tem até aquele macete, né? Quando eles são iguais, é só dividir pelo número de capacitores. E se eles não forem iguais, tu pode pegar o menor e colocar vários maiores no lugar dele, né? Para usar o macete. Mas se tu tiver seguro. Se não, tira o... Muito obrigado. Tira ele, você divide pelo baixo, multiplica pelo de cima. Algo que não pode no vestibular sem estar super seguro. E qual é a característica que é igual para todos eles? A quantidade de carga. Se esse cara tem 2 prótons em excesso, 2 elétrons, 2 prótons e assim por diante. Ó, é bem intuitivo isso. Então a carga no 1 é igual à carga no 2, é igual à carga no 3. Cuidado, que é igual a carga no equivalente. Mesmo que o teu consenso, né, evite aquele raciocínio, ele é verdadeiro, porque ao descarregar um conjunto de capacitores em série, só as cargas das extremidades, né, têm condição de atingir o corpo no qual a gente descarregou a associação. Olha, querido, com essa revisão eu tenho certeza que nós vamos conseguir matar os probleminhas mais interessantes sobre capacitores. E vou fazer o primeiro que a colega me pediu ali para a gente começar.